sou arquiteto urbanista, ambientalista também. Você está num apartamento, num condomínio, quando você vai sair da sua casa, tem que passar pela área comum, pelo elevador, até chegar à rua. Então, você tem uma transição de ambiente íntimo e da família para o coletivo e depois para o público. Se for ver, ele é meio assustador num ambiente de pandemia. Eu acho que a rua tem sido uma boa saída, assim, para você ter a sensação do fora de casa com uma certa segurança, né? Aqui mesmo eu ando, às vezes não vejo absolutamente ninguém na rua, né? Então, eu acho que esses dias também andei aqui e vi uma festinha numa praça, né? As pessoas fazendo um aniversário, assim. Eu me vi parada assistindo como quem vê uma TV, assim. Sabe? Você fica olhando como que as pessoas estão se comportando, como que elas estão fazendo uma festinha para 30 pessoas na praça. Como assim? É toda uma reavaliação, né, do espaço público também, que a gente está olhando e vendo como cada um ocupa, como que a gente se relaciona mesmo dentro de um cenário assim, né, de tanta incerteza e tal. Sou docente do Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Eu sempre gostei muito de olhar o que acontece nas próprias ruas, né? Isso é uma coisa que, para quem trabalha com antropologia urbana, acaba sendo uma dimensão muito importante. Saudade da vida urbana, que eu acho que é uma dimensão que hoje se perde, né? O que significa se comunicar com outras pessoas que estão usando máscara, né? Você pressupõe que a pessoa está sorrindo, mas é um sorriso imaginado, né? O meu relacionamento com o espaço público durante essa pandemia, ele é uma curva tendendo a zero. Eu tive questão de edema pulmonar e fujo de toda maneira de qualquer tipo de doença, ainda mais que essa que se relaciona com o pulmão. Então, por uma questão mesmo sanitária, por uma questão de preservação de vida e de saúde, o meu relacionamento com o espaço é mínimo. A gente ficou 5 meses fechado e nós temos agora um cronograma que a gente está tentando, de alguma forma, cumprir. Eu acho que a gente tem um papel muito relevante, porque nem todo mundo consegue ficar em casa o tempo todo, né? E nessa loucura que a gente vive, né, as pessoas elas querem uma válvula de escape. Meu nome é Eberton Luiz Alves, mais conhecido como Betinho. Minha profissão é bike courier. É um bike entregador, basicamente falando. Para a gente acabou sendo melhor o cenário de pandemia para fazer as entregas, né? A gente conseguiu andar com mais tranquilidade na cidade. Apesar de ser um cenário ruim, para a gente na entrega foi bom. Sou pesquisadora do Lab Cidade da FAUSP e também do Observatório de Remoções. Essa bicicleta já me acompanhou muito, mas agora, durante a pandemia, é o transporte onde eu me sinto mais segura. Eu sou arquiteta e urbanista, moro em Campina Grande. Comecei a usar a bicicleta em João Pessoa, quando eu ia para a faculdade, no fim da década de 90 e 99. No início, parecia uma ET aqui na cidade. As pessoas não esperavam que tivesse uma pessoa na bicicleta urbana para fazer o uso cotidiano de um meio de transporte. Sou Gilson Rodrigues, líder comunitário de Paraisópolis, coordenador nacional do G10 das favelas. A minha relação com o espaço público neste momento é uma relação mais complicada, né? Paraisópolis tem 100 mil pessoas, são 21 mil domicílios. Se fôssemos uma cidade, estaria entre as 300 maiores do Brasil, ou seja, todos os espaços são ocupados com moradia. E só temos uma praça que pode ser considerada um espaço público de lazer, de recreação. Paraisópolis, dentro do programa de urbanização, foi previsto a construção de um parque, que é o Parque Paraisópolis. Uma área verde que fica na borda de Paraisópolis, na divisa entre Paraisópolis e Morumbi,
que há 10 anos foi decretado o parque e essa área está há 10 anos largada, podemos dizer assim, mas a comunidade está ansiosa para poder receber esse equipamento público. Vamos precisar ter mais equipamentos e mais formas das pessoas poderem circular de maneira mais agradável, com mais distanciamento. Então, ter um parque aqui para a gente é fundamental. Eu e minha esposa, minhas filhas nasceram todas aqui em Campinas. E por causa da universidade e qualidade de vida, nós mudamos para Piracicaba. Então, a gente voltou para Campinas para estabelecer nexos com o passado e futuro, né? Relações de família, comunidade, questão de habitat também, né? Nós estamos num distrito tombado dentro de uma APA em Campinas, então, que é uma luta antiga nossa relacionado à gestão de uma APA, área de proteção ambiental de Campinas. Mas isso é uma mudança pequena relacionada às mudanças maiores que nós estamos vivendo. Há um movimento que não é de agora, durante a pandemia, que já estava ocorrendo, refletindo sobre o nosso futuro comum. E o futuro não é uma questão pontual, localizada numa cidade, num estado ou num país. Nós estamos com problemas planetários. Mas o grande tapa na cara da sociedade é descobrir que uma enorme parcela da sociedade, né, essa população, ou não tem casa para fazer esse isolamento, ou quando tem, as condições são mais insalubres do que, de repente, estar na rua se arriscando com o contágio do Covid. É a realidade dos grandes centros urbanos, né? Eu sou da cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um exemplo típico disso, porque ele não é uma questão só de periferia. Existem, né, as favelas rodeando todos os bairros. A própria geografia da cidade do Rio de Janeiro acabou propiciando esses lugares que foram deixados de lado e acabaram sendo ocupados pelas questões do déficit habitacional. E aí você descobre, né, o óbvio, que essas pessoas não têm condições de fazer isolamento, e até porque elas vivem daquilo que elas ganham no dia a dia. Nós temos uma única praça que foi construída nesse processo de urbanização. Então, a conquista dos espaços públicos das favelas ainda é um sonho distante, né? A transformação do espaço público depois da pandemia, na verdade, ele está em disputa. O Observatório de Remoções, ele faz uma atualização trimestral do mapeamento de remoções. No primeiro trimestre de 2020, foram 245 famílias impactadas por processos de remoção, enquanto no segundo trimestre de 2020 foram cerca de 1.300 famílias, ou seja, 5 vezes mais famílias impactadas, pelo menos. Se a gente pensa em precisamos de moradia no centro, não significa destruir o que existe hoje e construir coisas novas, mas pode significar identificar todos os imóveis vazios no centro da cidade, que isso inclusive já foi feito, né? A gente vê que existem várias ocupações no centro de São Paulo, em que os movimentos sociais eles reformam o prédio, eles criam bibliotecas. Então, enfim, é uma solução. Eu acho que não tem solução de especialistas se elas não ouvem também as famílias, não ouvem os movimentos sociais e decidir de forma coletiva como destinar essas áreas. A gente, na universidade, é uma coisa que acontecia, a gente ia entrevistar as comunidades sobre praças, parques, e perguntava, punha uma pergunta assim, meio pegadinha, de quem é o espaço público? As pessoas, grande maioria, falava da prefeitura, né? Não era dele. Ele não participou do processo de construção, de decisão, que grande parte fazia ir lá, degradava, depredava o lugar. Por quê? Ele não foi consultado se ele precisava daquela praça árida, um campinho de futebol, ou um espaço para evento, ou um misto de uso. Se não fosse a solidariedade humana, o que seria de muitas dessas famílias, né? Então, a primeira coisa que a pandemia nos acordou foi para isso. Casa? Que casa, querido? Quem é que tem essa casa boa para ficar, né? Quem é que tem alguma renda para trazer comida para dentro de casa, né? Aguardando passar esse vírus.
Então, nós temos que fazer ações para se aproximar, né, conectar com essas comunidades para reverter esse quadro. Coisas pequenas, pia, banheiro, ventilação, insolação. Não é incrível que grande parte da população não tem um ambiente saudável para viver e morar? Pensa só na transição para o espaço público. Aí ele sai para a rua, transporte lotado, aí ele vai para o ambiente sem condições. Então, isso tudo vai estar em processo de transformação e novas configurações, positivas e negativas. Então, essa questão da dualidade, da distopia e utopia vai estar presente na nossa vida de maneira mais clara e intensa. Tem um poeta chamado Carlito Azevedo, que ele falou recentemente que o contexto da pandemia implica numa certa abolição do acaso, que é o que a gente tem, que é a experiência que a gente costuma ter quando a gente sai para a rua, né? A experiência da rua, ela é uma experiência de um certo acaso. Claro que não é um acaso absoluto, porque toda vez que a gente escolhe lugares em detrimento de outros, a gente também está determinando um certo rol de acasos que podem acontecer. Mas, de toda forma, o que eu acho que é interessante é que nas ruas você pode ter um certo tipo de surpresa, um certo tipo de acaso, que se reduz consideravelmente quando a gente fala das chamadas interações virtuais. Marcial Pinheiro é a rua emblemática do centro de Campina Grande, né? Existia um prefeito na década de 30 que determinou que todos os edifícios fossem demolidos e reconstruídos no estilo moderno da época, que era o Art Deco. Na década de 80, ela era fechada para carros e aberta para pedestres, ela era um calçadão. E aí, na década de 90, ela foi reaberta para veículos por conta do comércio ambulante que ocupou a rua. É muito comum as cidades pequenas elas se espelharem nas cidades maiores e não verem o que elas têm elas mesmas de potencial. Falando da Paraíba, né, onde a gente tem a capital com 800 mil habitantes, Campina com 400, uma cidade de 100, outra cidade de 50 mil, e o restante todo tem entre 5 e 20 mil habitantes. Então, a gente precisa cuidar dessa maioria das cidades para evitar problemas para as cidades maiores. Eu já era uma pessoa que ocupava muito o espaço público. Eu usava transporte coletivo ou me locomovia de bicicleta. Então, eu acho que depois da pandemia, eu vejo que as pessoas ao meu redor também estão valorizando muito, né? Ir a parque, andar de bicicleta na rua, se vai acontecer algum evento, né? Onde vai ser esse evento? Vai ser num lugar fechado com ar-condicionado ou vai ser num espaço aberto que tem árvore, que tem circulação de ar, enfim? Acho que o futuro é meio uma olhada ao passado, é você retomar aquele espaço público que tinha, e ainda tem em algumas cidades menores, né? Aquela relação com a rua que é ainda característico em cidades pequenas, do tipo... As pessoas vivem a rua, as pessoas colocam a cadeira na calçada, né? Onde a gente tem a padaria na esquina de casa, onde as pessoas moram perto do trabalho. É um desafio diário. A gente já está muito atrasado no quesito mobilidade urbana. Então, não é que a gente quer tirar o espaço dos carros, não é que a gente não quer que as pessoas usem o carro ou a moto, mas eu acho que para a cidade e a densidade que São Paulo tem, eu acho que precisa avaliar melhor aonde os carros circulam e aonde a gente precisa ter espaços onde a bike consiga circular com maior tranquilidade. Então, a gente acredita que, sei lá, no futuro próximo, os carros tenham um limite de rodagem em lugares que eles possam circular com restrição. Eu costumo chamar esse livro de um diagnóstico, né? Porque você vai ao médico quando você está doente para você falar das suas mazelas, dos seus problemas. Não tem como depois que você já está curado ir ao médico falar: eu acho que eu tive uma dengue.
E aí a rua, o lugar público, o lugar que todos nós urbanistas sempre promovemos como os lugares de convívio, o lugar da interação, o lugar da troca, né? O lugar do comércio, né? Onde existe a vida nas cidades, que seriam os espaços públicos, eles foram decretados como lugares perigosos. E o que é pior do que o espaço público é o transporte público. Eu acho que ele foi assim, nessa história toda, foi e está sendo ainda um dos maiores vilões da história da pandemia. Outro problema é essa cultura de carro que tem aqui em São Paulo. Quanto maior é o carro, quanto maior o carro de luxo, menos ele respeita a bike. Isso é fato, é real. Pode puxar primeiro, depois eu pego. É como se a gente estivesse num cabo de guerra. Então, os caras ali estão querendo uma ciclovia, mas não pode fazer ciclovia aqui, porque a rua é apertada, vai tirar o espaço do carro da rua. Então, eu acho que o pensamento ele ainda é muito atrasado em relação a isso, né? A gente não quer tirar o espaço de ninguém, a gente quer incluir, né? Ainda no início da pandemia, que tinha uma esperança de que as pessoas iriam sentir falta do espaço público, iria demandar espaço público de qualidade, né? Mais praças, mais parques próximo de casa. E aí a gente viu que as pessoas apenas ficaram nostálgicas em relação ao que elas já conheciam, que elas já viviam. A gente vê que o espaço público hoje está no momento de evitar o contato das pessoas. Então, é um público sem contato, certo? Então, já ocorre uma mudança de uso. Então, nós vamos ter uma mudança imediata no uso e uma mudança física para o futuro, dependendo do que acontecer da pandemia e da pós-pandemia. Eu acho que a gente tem pensado nesse retorno há muitos meses, né? E com uma ansiedade muito grande. E o foco principal nesse retorno foi realmente estabelecer um protocolo de segurança que é fundamental para trazer realmente o público de volta. E, para minha alegria, a gente abriu, né, dia 12 de setembro, seguindo todos esses protocolos, e foi um sucesso, né? A gente teve até um público bem expressivo nesses 2 dias, quase 300 pessoas cada dia. O que a gente estabeleceu foi uma gratuidade com uma sugestão de preço, se a pessoa quiser e puder pagar, né? Então, a gente tem uma sugestão lá de R$20, né, para o ingresso do museu. Se a pessoa tiver R$10, ela pode entrar. Se ela tiver R$5, ela pode entrar. Se ela não quiser pagar, ela pode entrar também. Vai ser muito bem-vinda. Os equipamentos culturais foram os últimos a reabrir. E eu te afirmo de uma forma errada aqui, porque a minha segurança é muito maior do que de um restaurante ou do que de um shopping, porque aqui a pessoa não tira a máscara para fazer uma visita, né? No restaurante ela tira a máscara para comer, né? E ela está do lado de outras pessoas. Nos bares ela tira a máscara para beber. No shopping ela toca em um monte de coisas, aqui ela não toca em nada. Até os equipamentos que a gente tinha, como fones, outras coisas touch, foram retiradas do espaço expositivo exatamente para não correr esse risco. Maravilhoso, 33 bi, ótima bi. Fui bem reticente, assim, sobre abrir. Eu tava, nossa, será que isso dá certo? Álcool, máscara, né? Gente, alguém levantava para ir no banheiro, eu já ficava meio... Ai, não pôs a máscara, ai, não tá demais. Você fica numa tensão, assim, né? Para ver como que aquilo vai se desenvolver nesse novo formato, se as pessoas vão entender, né? Porque é realmente muito novo. O staff, será que vai se tocar, sabe? Esse daqui é o nosso saquinho do seu guarda-máscara, então se você for transitar entre as mesas ou no parapeito, você pode tirar a máscara e colocar no saquinho. E a gente tinha um formato que era muito aglomeração e muito movimento mesmo, de quarto andar, é terraço, é salão, é terraço, é escada, é gente que sobe, gente que desce, que é o nosso tipo de festa, né? A gente tem uma grande vantagem, que a gente tem um terraço aberto, né? Que acho que dá um pouquinho mais de segurança para as pessoas, e até para a gente mesmo. Hoje em dia a gente tem 7 mesas para 2 pessoas, com os distanciamentos, 2 mesas com 4 pessoas e banquetas nas laterais. Esse é o redesenho, né? Isso tem a ver com resiliência. É a capacidade de a gente
poder ser flexível para as mudanças. Então, de vez em quando, nós temos de novo 300 pessoas e vai para 30. Nós podemos organizar um espaço, dependendo da configuração e do projeto, que chegue no equilíbrio. Nem tantas pessoas e nem tão poucas para não dar sobrevivência para o negócio. Então, essa questão do ambiente externo, interno, analisar o contexto, essa questão de higiene, vão estabelecer novas configurações. Então, a gente foi para o que a gente sabia fazer melhor, que é design. E criamos essa loja que vende peças de camiseta, pano de prato, moletom, que eu e a Renata estamos usando nesse entrevista. Ela também tem o setor de objetos garimpados, né? A seção de objetos garimpados, que também muita gente ia na balsa e queria comprar as coisas que estão lá, né? Então a loja também, ela pinga ali, todo dia dá uma azulada na planilha, já vai ajudando, porque todo dia tem compra, tá rolando bem a loja. O nosso gestor fala para mim, Renata, não, isso daí a gente tem que ir desfazendo esse prejuízo. Eu falo, eu entendo o que passou como um custo Covid, sabe? Eu não olho para aquilo ali como, nossa, a gente precisa refazer esse caixa, Hoje eu penso, aquilo foi um custo de uma pandemia que ninguém previa, uma coisa que pegou o mundo inteiro e é duro mesmo né, para todo mundo. Essa é uma obra do Thiago Rocha Pita, né, que ele fez aqui, que é uma escultura de uma porta de madeira com várias toras. O vídeo é ligado quando o museu fecha. Às 6 horas da tarde, que você está vendo a obra, ele está aberto, mas ele está fechado. Né? Como é que é? Você está vendo uma obra com o museu fechado? Então o museu ele continua vivo. Eu lembrei do escrito que tem na porta da balsa, que é: toda saída é uma entrada para outro lugar. Eu fiquei 22 anos em mercado financeiro, né? Eu larguei o mercado financeiro para trabalhar com cultura. Todos os meus amigos falaram que eu estava louco, né? Você está completamente louco. O que você vai fazer lá? Ou no máximo, às vezes um hortifruti, porque acho que meu marido não sabe fazer compras de hortaliças como eu sei. Hoje a gente tem um grande problema na cidade, que é justamente a gente não ter uma grande maioria de representantes pensando na mobilidade urbana para transformar a cidade, né? Eu não acho que é apenas o poder público, ele tem a obrigação do espaço público, mas a população ela também tem a obrigação de fazer parte da gestão. A gestão ela tem que ser democrática e participativa. Quem você recebe em casa, né? Qual o ambiente que é melhor para você viver no ambiente urbano, né? São Paulo, Campinas, no centro, ou talvez num bairro, ou num ambiente de uma vila. São opções que as pessoas já estão levando em conta. Bom, e quem fica em São Paulo, quais são as alternativas de espaço de lazer, de trabalho e como essas pessoas podem circular na cidade, né? Hoje, meus filhos eles podem conviver aqui de uma maneira melhor do que eu convivi. Hoje as ruas estão asfaltadas, já tem escola aqui dentro, tem uma série de organizações sociais atuando aqui. Então, as pessoas passaram a dizer com orgulho, olha, o Paraisópolis.